A paisagem. Algo que todos percebem e pode ser admirado de acordo com o nosso gosto. Pode ser tanto de forma natural, como as florestas ensolaradas, luz da lua ou pôr do sol no final da tarde, quanto de forma humanizada, como as grandes cidades, com as ruas movimentadas, algo que pode ser satisfatório ou reflexivo quando estão participando desse espaço. Ainda mais que podemos capturar esse momento para guardar para si, seja de forma de pintura, como por exemplo no impressionismo, ou em fotografia, para lembrar e sentir novamente aquele sentimento quando estávamos naquele lugar. Mas e se algum dia você for assistir algum filme que estava bem hypado e você encontra o shopping dessa forma? O local onde era costume sempre ser movimentado, mesmo que seja pouquíssimas pessoas passando por aí. Você olha seu celular e vê que estava cedo para fechar, e você veio justamente no dia do filme, onde o shopping deveria estar aberto, mas está vazio. Apenas você. Pois é, isso se chama Liminal Space. Tá, eu tentei fazer um drama, mas eu sou muito péssimo nisso. Mas deu pra entender o que o vídeo se trata. E aí, aqui é o Psico. Antes de começar a explicar sobre liminal space ou espaços liminares, ia dar o contexto sobre liminaridade. De acordo com a Wikipédia, em antropologia, a liminaridade, do latim limen ou limiar, é a qualidade da ambiguidade, ou desorientação que ocorre no estágio intermediário do rito de passagem, quando os participantes não mais possuem os estados pré-ritual, mas ainda não iniciaram a transição para os status que possuirão quando o rito for concluído. Em outras palavras, é a transição de um cenário para o outro. Por exemplo, durante o pôr do sol, que não está totalmente escuro, mas também não está totalmente claro. Então podemos dizer que os espaços liminares são espaços de transição por ter essas características. Agora, as origens, se você pesquisar de onde surgiu, os sites vão te dar a informação que veio ou se popularizou através dessa imagem do post deletado do 4chan em 2019, que é uma creepypasta que levou à criação das beacons. Que, sendo sincero, mesmo com essas informações apresentadas, acredito que os espaços liminares tenham surgido bem antes desse post, pois é um tipo de fotografia que assemelha a paisagem, algo que pode ser batido no dia a dia, sem a intenção de ser liminal space, mas pode transmitir as características desse tipo de foto. Então pesquisei e montei uma origem de acordo com a minha interpretação. Se tiver algo que queira complementar, sinta-se à vontade para comentar. Mantenha o respeito e saiba que todos querem ter o conhecimento de algo. A origem da imagem começou bem antigamente, em 1826, quando a fotografia ainda estava em desenvolvimento. Nesse tempo, tivemos alguns criadores de fotografia, mas quando o inventor francês chamado Joseph Nicéphore Niepce criou a técnica de helografia, que significa escrita de sol. Joseph usava uma caixa de madeira com uma câmera escura e uma lente para projetar a imagem em uma placa de estanho coberta com um derivado do petróleo, chamado betume. A placa era colocada dentro da caixa, com o tempo de 8 horas para exibir a primeira fotografia do mundo. E foi assim que surgiu a primeira imagem semelhante ao Liminal Space. Não como conhecemos, claro, mas a evolução da imagem causou um espanto à população, por ela ser feita com tantos detalhes sem a ajuda de um artista. Isso também causou algo que se tornou a marca principal do Liminal Space, a estranheza, em ver algo tão real em um lugar, algo que vou dizer com mais detalhes lá pra frente. Fotos de paisagem também surgiu durante a evolução da fotografia, mas não como Liminal Space, já que era focado na natureza ou na urbanização, mas foi em 1940 quando essa imagem aqui chamada Bubble House, ou Casas de Bolha, foi tirada. E é aqui onde podemos considerar, principalmente por sua história, um marco importante para o Liminal Space. De forma bem resumida, essa arquitetura foi criada pelo arquiteto americano Wallace Neff, no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam passando por uma crise ambiental, devido ao crescimento rápido da industrialização e dos problemas ambientais por conta da urbanização. Então as casas de formato de bolha eram uma solução para essa consequência. A estrutura era feita com uma técnica chamada I-form, que consiste em encher um balão bem grande de nylon e borracha e cobrir com uma malha de aço e depois colocar uma mistura de água e cimento seco, chamado de nut, com uma mangueira de alta pressão. Essas casas eram consideradas fáceis de construir, o que levava menos de 48 horas para ficarem prontas, e resistia a incêndios e terremotos. Só que não deu muito certo, por conta do isolamento térmico, dificuldade de posicionar os móveis e principalmente pelo seu design minimalista, o que afastou os interessados e principalmente os moradores, e aos poucos as casas ficaram vazias. Sobrou apenas a estrutura do local, que a ausência de pessoas deixou o local com uma sensação de estranheza, liminalidade e até mesmo nostalgia.
Mas foi no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 que as coisas começaram a mudar, quando as câmeras digitais estavam no seu auge e tivemos o surgimento de primeiros celulares com câmeras na Ásia. Só que as fotos só eram tiradas frontalmente e era com uma qualidade bem baixa, além de que em alguns celulares as câmeras eram um acessório separado. As imagens só podem ser exibidas no computador, já que era um item de luxo junto ao cabo USB. Mesmo com esses desafios, as fotos eram postadas no site chamado Fotolog, uma das primeiras redes sociais criadas. Só que infelizmente o site foi descontinuado em 2019. Tentei usar o Wayback Machine para achar alguma coisa relacionada ao Liminal Space, só que eu não tive muita sorte de encontrar algo parecido, já que o site estava a todo momento caindo e alguns snapshots não carregavam direito. O que eu consegui achar mais ou menos algo próximo foi essa imagem em baixíssima qualidade, em 30 de agosto de 2005. Então eu deduzo que as imagens começaram por esse site. Com o passar do tempo, a estética começou a se espalhar bem devagar para as outras plataformas, como o Tumblr e o Reddit. O mais comum de se ver são as estações de metrô vazias, e os sites daquela época explicavam de forma semelhante ao que seria Liminal Space, que varia esses lugares de transição com nostalgia ou fase da vida, ou somente como transição de pessoas em um lugar. Encontrei uma postagem no Reddit de 2017 sobre uma publicação do Tumblr, compartilhando a sensação que teve ao ver um espaço vazio. Vou deixar traduzido na tela sobre o que diz, caso queira ler. Realmente em 2019 que o Liminal Space começou a se destacar, com o fórum no 4chan, junto àquele página das backgrounds, que acredito que vocês estão familiarizados sobre o que diz. Mas resumidamente, diz que se você não tomar cuidado, poderá cair nessa sala em outra realidade. O post ganhou uma certa popularidade inicialmente, mas ainda estava dentro de uma bolha na internet. Apesar disso, o Liminal Space se tornou mais evidente em 2020, por conta da pandemia que havia ocorrido e pela quarentena que o mundo teve que passar. E por conta disso, muitos estabelecimentos que antes eram movimentados estavam vazios, o que causa uma estranhice incômodo, o que é algo que eu iria dizer. Agora que temos uma ideia de onde surgiu o Liminal Space, vamos discutir sobre as sensações que essa estética causa. No começo, ela não tinha uma definição exata, sendo variado entre somente sentimento, posição do lugar ou nostalgia. Então era comum encontrar em alguns sites dizendo que o Liminal Space é uma transição de um momento de vida para o outro, como a pré-adolescência, por exemplo. Então não tinha uma profundidade sobre os lugares em si, sendo mais voltado para a experiência da pessoa. Tem esse site chamado Around the World, em 2011, publicou uma definição mais voltada para a vida da pessoa. Vou deixar na descrição caso eu queira verificar. Em um outro site chamado Arcade, publicou um documentário fotográfico em 2 de julho de 2014, onde tenta se encaixar ou registrar um espaço liminar no dia a dia, onde tira algumas fotos no cotidiano da pessoa, tentando colocar em prática conceitos de liminaridade na fotografia, onde uma parte do site ele cita que os fotógrafos são treinados para capturar o momento, mas ele questiona sobre como ele pode documentar o que está entre dentro ou fora. Mesmo com esses conceitos que foram mudando com o passar do tempo, as características do Liminal Space são bem visíveis, com os lugares de transição como os corredores, shoppings, por exemplo, onde deveriam estar movimentados, estando vazios ou com elementos fora do comum, como prateleiras vazias e iluminação baixa. Isso causa sentimento de conforto, nostalgia e estranheza. E por conta dessas estranhezas que esses lugares causam, que em 2022 que o Journal Environment Psychology publicou um artigo chamado Desvios estruturais criam um vale da estranheza em lugares físicos. Esse vale da estranheza é a sensação de desconforto ou medo do que sentimos a algo que tende a se parecer com humanos reais, como robôs humanoides ou com aparências mais próximas a gente, mas não perfeitas. Esse artigo, como o nome diz, junta a estrutura com essa sensação. É um artigo bem grande e detalhado, então eu iria apontar alguns pontos importantes, mas caso eu queira ler por conta própria, está na descrição do vídeo. De acordo com as teorias que foram apresentadas, basicamente o vale da estranheza mexe com os estímulos humanos e animais relacionados às normas familiares ou padrões, e podem ser afetados tanto por entidades, como robôs, quanto por edifícios. E ele dá um exemplo de duas pessoas, uma que frequenta o shopping normalmente e a outra que nunca viu um. As normas familiares é desenvolvida a partir da experiência prolongada, ou seja, a pessoa 1 adquiriu a norma de que aquele lugar é movimentado, tem luzes fortes, lojas com pessoas trabalhando normalmente no local. Tem toda uma análise do ambiente em si, mas quando houve um momento que não há ninguém, as duas pessoas vão mostrar comportamento diferente. A pessoa 1 notará algo de errado, já que estabeleceu o padrão em sua mente de todas as características mencionadas. E quando isso sofre um desvio, a pessoa 1 começa a sentir arrepio e ansiedade, diferentemente da pessoa 2, que não criou um padrão do shopping movimentado. Então a pessoa 2 está experienciando aquilo pela primeira vez, e pode ser algo normal entre aspas. Digo isso pois ambos os seres podem sentir um pavor, mas por conta que o local transmite, seja pela falta de informação, principalmente pela luz fraca, ou que está ligado à sensação de perigo, já que esperamos alguma entidade aparecendo em um meio local.
Por conta disso, foram feitos 3 experimentos. O primeiro era focado no ambiente, causado pelo efeito da distorção configuracional, com o uso de gráfico de paradigma. Nele, teve a participação de 104 estudantes da gestão experimental da Escola de Psicologia da Universidade de Cardiff, e mais alguns adultos recrutados através desse nome, tendo todos a média de idade entre 29 a 41 anos. Foram usadas 100 imagens, sendo parte delas representadas artificialmente, fotografias naturais sendo 25 de cada, e os restantes foram tirados de site Liminal Space, junto com 2 questionários, sendo um para medir o conforto da pessoa e o outro para o sentimento de repouso, e foram feitos de forma online. Os participantes tinham um período de tempo para ver cada imagem e responder o questionário junto. As respostas variam entre algo anormal, familiar, estranho, desconfortável, ameaçador ou não estranho. Tentei colocar algo para dar uma noção de como é que estava indo, já que usei o tradutor, então teve alguns termos que estão com outras palavras do vocabulário original do artigo. No final de cada avaliação, os participantes foram apresentados 50 estímulos do Liminal Space, mas junto com a pergunta se aquilo é estranho, e o motivo se a resposta fosse sim, e podia digitar o que acham. Todo esse primeiro experimento durou mais de 40 minutos. Os dados foram coletados e utilizados no software R para visualizar os dados em forma de gráfico, onde foi feito alguns cálculos, o que resultou nesses gráficos, com a classificação de estranheza na vertical e o realismo na horizontal. Cada ponto apresenta 100 estímulos, e a legenda ao lado está explicando o que os pontos significam, sendo o ponto escuro o irreal, o ponto claro o real e o triângulo claro o liminal. A linha azul representa a média ponderada de melhor ajuste, e a área sombreada é o intervalo da confiança de 95% em relação à linha azul. Também foram analisados os estímulos de anomalia ou de ameaça, resultando nesse gráfico. Os estímulos eram mais comuns em corredores, mas também se aprofundaram nas respostas dos participantes, classificando elas nessa tabela feita por 2 avaliadores. Recomendo pausar para analisar com mais detalhes. O segundo experimento é focado na construção do ambiente, com base no resultado do primeiro experimento. Foram recrutados 52 participantes, com média entre 28 a 89 anos, e dessa vez foram usadas 75 imagens de lugares criadas pelo programa HomeStyle. Cada cômodo criado foram feitas mais versões alternativas para ativar os estímulos. As alterações variam entre ausência de características esperadas, repetição de objetos que até são esperados, mas tem mais do que deveria, deslocamentos que são posições incomuns de características do local, tamanho, como o nome diz, objeto com tamanho incomuns, e outras variações como mudança de iluminação, informações do lugar, ou até mesmo a presença de humanos, mas também foram feitas combinações de alguns estímulos, como esse por exemplo. Semelhante ao experimento anterior, os participantes também responderam de forma online, visualizando as imagens por um período de tempo e respondendo por escala os estímulos que sentiram. O procedimento durou cerca de 20 minutos. No final, o resultado deu a esse gráfico, onde embaixo da linha horizontal está as classificações que mencionei anteriormente. No lado direito está a legenda, onde o triângulo escuro representa a distorção, enquanto o ponto escuro representa o controle, quando foi controlado pela presença humana. Em seguida, teve o segundo gráfico sobre as anomalias em uma sala. Com isso, foi concluído que as estranhezas aumentam pela quantidade de anomalias que foram apresentadas em um lugar, mas também perceberam que a presença de alguma pessoa diminui os estímulos, mas isso será explorado no terceiro experimento e o último. Nesse é focado na presença social, usando de base o primeiro e o segundo experimentos anteriores, mas especialmente o segundo, já que a presença de pessoas diminui a estranheza do lugar. Algumas explicações foram levantadas, como a que os humanos atuam como forma de distração diante das características. O desvio por não se adequar ao espaço amplo, a normalização da estranheza e a diminuição da ameaça pontuada. Teve 37 participantes, com idade entre 19 a 24 anos, com o mesmo programa do experimento 2. Eles utilizaram o ambiente base para a presença social, criando um ambiente social junto de lugares privados, como banheiro ou cozinha, quando para lugares públicos, como academia, por exemplo, e fizeram versões distorcidas, utilizando todos os estímulos, feito também de forma online, com 2 partes. A primeira parte sendo os participantes visualizarem 40 estímulos por um curto período de tempo, por 500 milissegundos, respondendo um questionário de uma escala de 1 em 100, e se concorda ou não sobre aquele estímulo, além de responder se notou algo na sala. A segunda parte era para ver novamente as imagens, e responder em forma de 7 escalas o que acham. As respostas da primeira parte foram combinadas de percepção de anomalia, enquanto a segunda parte foi para índice de estranheza. No final, foram feitas 4 classificações de gráfico, com cada um mostrando um resultado de ambas as salas, com o ponto escuro indicando a distorção e o triângulo escuro a normalidade. Com esse último experimento, viu que a presença social depende da expectativa daqueles que estão fazendo parte, sendo o efeito de estranheza sendo variado, o que deixa somente os lugares o que mais causa desse efeito. A
A estética começou a ganhar ainda mais popularidade em 2022, principalmente pelo vídeo The Backwards Font Footage, do canal Kenny Pixel, tendo mais de 66 milhões de visualizações no YouTube, e outras plataformas como o TikTok, com vídeos pegando milhões de visualizações e curtidas. A maioria dos vídeos era mais voltado para o terror ou mistério, e essa forma que o Liminal Space transmite foi usada de referência para outra estética, como o Dreamcore, que é uma estética voltada aos sonhos ou subconsciente, com cores vibrantes e visuais surreais. E o Recore, que também se inspirou no Liminal Space, mas esse tinha um foco no estranho, amadorismo e nas imagens de baixa qualidade, que é a falta de contexto com que essas frases na tela. Tem um vídeo aqui no canal explicando com mais detalhes, então se quiser ver, está no card. Backwards, como deve se imaginar, e o exemplo mais forte que usou de inspiração é o After Hours, o que pode ser até confundida, mas por sua diferença no sentimento de abandono ou melancolia, compostos ligados de todo dia, ruas vazias e sem vida. Vamos dizer que até que é calmo, o que mais vem a esses lugares são trabalhadores no fim de turno da noite. Já as mídias criadas, podemos começar com as músicas, que não existe exatamente algo criado para esse tipo de estética, assim como o Dreamcore e o Recore, que também não possui categoria de música, mas as pessoas usam para combinar com a atmosfera, tanto que é comum encontrar algumas delas sendo usadas tanto para uma quanto para outra, como essa, que também foi usado no trailer do filme das Beckham. Pode ser que você encontre algo que te faz sentir algo parecido e possa usar isso nas fotos. De outras mídias como filmes, também usar de referência. Posso usar de exemplo o filme Viveiro de 2019, onde fez muito bem de representar os lugares com aquele sentimento de estranheza. E tem o filme Beckos, como dito anteriormente, distribuído pela A24. E de acordo com a data desse vídeo, está previsto a lançar em 28 de maio de 2026. Além de outros filmes que estão na Wiki que fui usar de base para fazer o roteiro. E é isso foi tudo que consegui pesquisar. Sério, deu um bom trabalho para juntar tudo. Pode ser que esteja faltando alguma coisa ou outra. Se quiser comentar algo para complementar e discutir sobre, sinta-se à vontade. Já está aqui para saber algo e compartilhar o que sabe. E com certeza vai dar mais trabalho para editar. Que, meu Deus do céu, tem 48 minutos só pra editar esse negócio aqui. Mas tirando isso, gosto muito dessa estética e como ela causa na gente. Eu não sei te dizer, mas eu sinto mais algo confortante do que medo. Mas é isso, deixa o like e se inscreva no canal para ver a próxima desgraça que aparecer. E é isso, falou.